pessoal, meu nome é Walter, para quem não me conhece, sou o pastor titular da comunidade Hebron e hoje eu quero compartilhar com vocês mais alguns pensamentos da palavra de Deus. Desejo a todos as bênçãos de Deus e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo nos ajude a fim de nos mantermos fiéis aos seus pensamentos, para que aprendamos a andar nos seus caminhos. Eu convido a todos para orarem comigo neste instante. Vamos orar? Vamos lá. Senhor nosso Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu peço a Ti, ó Pai, que dirija a minha vida neste instante e a minha mente, para que eu possa compartilhar este ensinamento com os meus irmãos, aquilo que Tu tens compartilhado ao meu coração. Pai bendito, fortaleça estas famílias, fortaleça essas vidas, seus filhos, seus netos, e a todos quantos estiverem assistindo esta mensagem do reino de Deus. Pai Todo-Poderoso, ensina-nos os Teus caminhos, os Teus pensamentos, neste instante, para que nós amemos de fato a Bíblia, que é a Tua palavra, e que nela tenhamos todo o prazer, em nome de Jesus. Amém. Queridos, sempre que nós vamos meditar na palavra de Deus, temos por hábito de declarar o propósito ou os propósitos das Escrituras Sagradas. E o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo dizendo o seguinte, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Muito bem. Hoje eu quero compartilhar com vocês alguns pensamentos no Salmo 1. Vou falar hoje só sobre a introdução, não propriamente do Salmo, não vou ficar explicando a história do Salmo, mas a minha introdução, pois eu quero falar sobre este tema. A palavra de Deus, a fonte da minha alegria. Então, esta é a primeira semana que nós vamos falar sobre isto, e é a introdução. Eu convido a todos para lerem comigo o Salmo 1, neste instante. Como é feliz o homem que não vai atrás da opinião das pessoas desligadas de Deus, que não fica à toa na companhia dos pecadores, nem participa de rodinhas onde fazem pouco caso de Deus. Mas ele faz da lei do Senhor a fonte da sua alegria. A todo instante, de dia e de noite, ele pensa nessa lei, fica imaginando como pode obedecer ao Senhor mais de perto. Ele é como uma árvore plantada junto à margem de um rio. Nunca deixa de dar fruto na estação própria. As suas folhas nunca murcham e ele sempre terá sucesso em todas as suas atividades. Mas os homens que vivem desligados de Deus, que grande diferença! Eles vivem sem direção e sem segurança, como um pedaço de palha soprado pelo vento. Por isso, no dia do julgamento, preparado por Deus, eles serão condenados.
Os pecadores não terão lugar entre os que obedecem a Deus. O Senhor conhece e aprova a vida de quem obedece suas leis, mas a vida dos homens que desprezam a Deus acabará em castigo e sofrimento. Muito bem, este é o Salmo 1 que nós acabamos de ler, todo ele. Estes 6 versículos expressam algo muito maravilhoso. Todo bom livro começa com uma apresentação, um prefácio, que diz sobre tudo o que vem a seguir. E é isso que faz o Salmo 1. Ele destaca a importância da palavra de Deus na vida da pessoa que ama a Deus. Os Salmos, o livro dos Salmos, era muito importante na doxologia cristã, no início da igreja primitiva, como na vida de todo Israel. São poesias, são hinos. O apóstolo Paulo sempre aconselhava os cristãos a cantarem hinos ou salmos. Então, os hinos da igreja eram retirados dos salmos. Jesus citou os salmos por muitas vezes, e isto era um dos seus hábitos. Por quê? Porque a palavra de Deus tinha em sua vida um lugar de excelência. A palavra de Deus, não só os salmos, mas toda a palavra de Deus, tinha um lugar na vida da igreja de excelência. Por isso, a primeira coisa que nós vamos ver nesta meditação é a seguinte: o livro dos Salmos exalta a palavra de Deus e a supremacia do Messias. Então, vou repetir: o livro dos Salmos exalta a palavra de Deus e a supremacia do Messias, que é Cristo. No Velho Testamento, as Escrituras Sagradas apontam ou apontavam para a vinda do Messias, que é Jesus. Ele viria lá na frente. No Novo Testamento, quando nós lemos o Velho, nós notamos que Jesus já veio. Se no Velho Testamento eles olhavam para frente, no Novo Testamento nós olhamos para trás. Não é que nós vamos retroceder. Nós olhamos para trás, no Novo Testamento, para declarar que o Messias, o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus, já veio. O livro dos Salmos é tão importante porque ele expressa a confiança de homens frágeis como nós, na palavra de Deus. E inspirados pelo Senhor, eles profetizaram pelo Espírito Santo a vinda de Jesus. Então, eu sei que eu vou expressar o óbvio, mas a palavra de Deus tem que ter primazia, ela tem que ocupar o lugar de excelência, ela tem que ter prioridade na sua vida e na minha vida. Se a palavra de Deus, ou quando a palavra de Deus ocupa o lugar de excelência e de prioridade, então Jesus terá o seu lugar supremo ou de supremacia, de superioridade incontestável, porque a palavra de Deus fala dele o tempo todo. Então, a segunda coisa que eu quero compartilhar com vocês é que a palavra de Deus deve ser a base para o louvor verdadeiro. A palavra de Deus deve ser a base para o louvor verdadeiro. Muito bem, o livro dos Salmos
já que estamos dentro dele e vamos compreendê-lo como a palavra de Deus. Nos ensina acerca de como deve ser a nossa vida espiritual, a nossa dedicação a Deus, isto é, a vida de santidade, a nossa vida de pureza, as nossas orações, até mesmo as nossas lamentações, porque muitas vezes não entendemos certas situações e lamentamos, confessamos a Deus a nossa fragilidade, os nossos sentimentos, as nossas emoções. O livro dos Salmos também nos ensina como devem ser os nossos louvores ao Criador. Os nossos louvores ou hinos deveriam ter como base as suas composições a palavra de Deus, a fim do quê? De nos comprometermos mais com Ele, em vez de ilusões, encantamentos, fascinações e desejos meramente humanos. Vamos ver o que diz o salmista no Salmo 119, versículo 54. Ele diz: na minha curta vida aqui na terra, e eu coloco algumas explicações, isto é, na minha breve peregrinação sobre a terra. Então ele considera que o seu tempo sobre a terra é curto. E ele diz: faço canções. Perceba bem, faço canções. Ele diz: eu componho salmos sobre os teus mandamentos. Então, o que ele faz? Ele escreve poesias sobre os mandamentos de Deus, isto é, sobre os decretos divinos, sobre as ordenanças divinas, condições divinas, sobre os limites que Deus impõe aos seus filhos. É isto que quer dizer. Os hinos cantados hoje em dia são muito diferentes, porque eles não têm base bíblica, somente emoções humanas. E por isso deixam de ser sacros. O que é um hino sacro? É algo sagrado em toda a sua essência. Perdendo a essência do sagrado, as nossas canções se transformaram apenas em músicas normais, com características artísticas, sem valor algum, sem proveito algum ao reino de Deus. Por quê? Porque as nossas canções se baseiam exclusivamente no ego, no eu, quando deveriam exaltar a Deus, o Todo-Poderoso. Parece que os compositores perderam o prazer de compor seus hinos e poesias, tendo como base a palavra de Deus. O grande mestre, professor e pregador A.W. Tozer, que viveu entre 1897 a 1963, disse certa vez: os cristãos não contam mentiras, eles vão à igreja para cantá-las. Muito sábio. Ele disse: os cristãos não precisam contar mentiras, mas eles as cantam nos seus cultos, nos seus serviços. E eu vou dar pelo menos 3 exemplos de composições confusas, sem base bíblica. A primeira é esta. Veja esta parte desta letra. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, vírgula. Quando ver você na bênção, vão se arrepender, vai estar entre a plateia e você no palco, vai olhar e ver Jesus brilhando em você. Você vai perceber que eu fiz alguns destaques. Então, veja lá, essa pessoa, quando compôs esta letra, no que ela estava pensando? Vamos ver. Primeiro ela diz, ela deve estar se referindo a ela ou ele. Alguém viu essa pessoa passando por lutas
E essa pessoa não recebeu ajuda. O compositor. Ele deve ter ficado louco da vida, com uma raiva tremenda. Ele ficou com ódio. Então ele disse, quando essa pessoa perceber que eu estou na bênção, então quer dizer que ela não está. Quem passa por provas está fora da bênção de Deus. Já começa por aí. Você vê. Então essa pessoa que não ajudou vai se arrepender. Então quer dizer que quando Saul pediu ajuda a Samuel, e Samuel não ajudou porque Deus disse, não ajude mais, eu o rejeitei. Saul sabia disto? De início, não. Então Saul tinha o direito de pensar como essa música diz. Quando Paulo foi apedrejado, nenhum irmão pegou em armas e foi retirá-lo do meio dos seus ferozes inimigos. Então eles iriam se arrepender. Aí tem mais. Eles, os inimigos, vão estar na plateia e você no palco. Interessante, palco. E eles vão ver Jesus brilhando em você onde? No palco. Não é um absurdo isto? E você canta. Você acha que isto tem algum valor para o reino de Deus, quando na verdade não tem. Me desculpem, mas é verdade. Veja lá. A pessoa que compôs este hino estava com um sentimento de vingança, de raiva. Ela queria ver seus inimigos se arrependendo e dizendo, quando eles me virem na bênção. Ela nem acredita que Deus nos prova. E a palavra de Deus diz que quando Deus nos prova, nós temos que estar felizes. Jesus, quando foi provado, quando ele sofreu, quando ele esteve na mão ou nas mãos dos seus malfeitores, ele não se vingou, pelo contrário, ele disse, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Jesus, por acaso, foi a algum palco? Não, ele foi para a cruz. E a cruz é palco? E ele estava fora da bênção de Deus? Então vamos para mais um exemplo. A letra diz assim, não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem a promessa de Deus não morre, não. Que absurdo. Veja o absurdo. Ele diz, ele afirma, não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Com que autoridade um ser humano pode dizer isso? Com que autoridade um ser humano pode dizer que não vai morrer? Isso é um absurdo. Quem tem a promessa não morre, não. O autor dessa letra nunca leu Hebreus capítulo 11, versículos 13 e o 39, acerca de homens e mulheres de fé, que morreram confiando em Deus, sem terem recebido a promessa de verem o Messias. Mas eles foram fiéis a Deus, eles andaram com Deus. Vamos para mais uma letra. É a terceira. Diz, vai acontecer. Tem que acontecer. Vai acontecer e tem que acontecer. Aí vai. O anjo vai descer aqui para te abençoar. Então é uma letra voltada para quem? Para Deus? Não. É voltada para o homem. Então ele continua. Porque para Jeová, ver um escolhido perder uma luta é inadmissível, é inaceitável. É verdade isso. O apóstolo Paulo foi apedrejado, açoitado. Estevão morreu martirizado. Isso foi inaceitável. Estevão viu Jesus em pé, à direita de Deus, com os braços abertos para recebê-lo. Quando Paulo pediu a Jesus que o libertasse do espinho na carne, Jesus lhe disse, a minha graça te basta. Então é inadmissível, é inaceitável
Então ele diz: o milagre, meu irmão, na tua vida hoje é inevitável. Inevitável, inevitável. Ele fala em inevitável 4 vezes. Ele não poderia dizer: meu irmão, hoje, quem sabe, Deus decide, resolve, pela sua soberania e governo, realizar um milagre na sua vida. Pode acontecer. Talvez sim, talvez não. Nós estamos nas mãos de Deus. Mas ele afirma que o milagre vai acontecer. Muitos hinos, quando cantados, determinam a Deus o modo como ele tem que agir, quando o inverso é que deveria ser verdadeiro. A razão disso é que muitos hinos ou composições poéticas, que chamamos de poesias na igreja, são feitos a partir da necessidade, da loucura, da imaginação humana e do pouco ou nenhum conhecimento bíblico. A maioria dos hinos, ou muitos deles, não exaltam a Deus, porque não falam dos seus propósitos, não falam dos seus planos, não falam da sua obra salvadora em relação ao homem e a ele. Todos os hinos só falam de vitórias e somente vitórias, vitórias humanas. Muitas reuniões de louvor se transformaram como em um salão de festa, onde a barriga fica cheia, mas as mentes completamente vazias. As pessoas com seus lábios expressam uma alegria quando ela mesma lhes falta no coração. Jesus certa vez disse em Mateus 15:8, ele ensinou isso, ele advertiu: esses homens me honram com seus lábios, mas os seus corações estão bem longe, estão distantes, afastados de mim. Os cristãos só se sentem felizes com as coisas externas. Embelezam as suas igrejas, porque acham desse modo irão atrair as pessoas. As suas reuniões de louvores são cheias de artefatos, fumaças, luzes piscando, porque isso vai gerar uma emoção boa nas pessoas. Nunca se esqueça do que Jesus disse à igreja de Laodiceia. Ele disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele ceará comigo. Eu jantarei com ele e ele jantará comigo. Como são infelizes os cristãos hoje em dia. Eles buscam tudo, prazer em tudo, menos na palavra de Deus. E quando encontram homens que pregam a palavra de Deus, eles os descartam, os rejeitam. Há muitos pregadores que eu conheço que estão lutando para que a palavra de Deus caia no colo, no coração, no íntimo das pessoas, mas são perseguidos, rejeitados. As pessoas não os amam. O importante para muitos, infelizmente, não é o prazer na palavra de Deus, mas a forma exterior das coisas. Nunca se esqueça do princípio que a palavra de Deus nos diz: o homem olha para o exterior, mas Deus para o coração. E isso nos leva a mais um ponto. Agora quero falar sobre pregação. A palavra de Deus não deve ser pregada ou anunciada com distorções. Eu quero colocar-vos aí, na frente dos seus olhos, algumas frases que eu ouvi e já li, de pregadores mencionando-as. Vejamos. Alguns dizem: você é campeão e vai obter a vitória. Campeão do quê? Você não venceu nada.
O apóstolo Paulo diz: eu combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Ele diz que esperava pela misericórdia de Deus em um momento da sua vida, para que ele pudesse participar da eternidade. Outra frase: tome posse agora da sua bênção, da sua. Quer dizer que você determina o que é bênção e o que não é na sua vida. Você não é mais dirigido por Deus, mas pelos seus desejos. Outra bobagem: vire para o irmão do seu lado, ao seu lado, e diga a ele o seguinte: você é um vencedor. Como é que você sabe que ele é um vencedor, se às vezes você está falando com um pecador inveterado, um adúltero, um alcoólatra, um imoral, um perverso, um bandido, um assassino? Outra bobagem: você é cabeça e não é cauda. Quem disse? A Bíblia fala que Jesus é o cabeça da igreja e nós somos escravos dele. Você não precisa se considerar nem cabeça e nem cauda. Mas se você se considerar como escravo, já está muito bom. Outra bobagem: não aceite a derrota, meu irmão. Determine a sua vitória. Que bobagem. Como é que você pode determinar o que é vitória ou não é na sua vida? Às vezes, um fracasso é a nossa vitória. E outras vezes, a nossa vitória é o nosso fracasso. Vocês se lembram da ocupação de Jericó? Que vitória! E depois eles foram para a cidadezinha de Ai. Não era bem uma cidadezinha na época, mas era bem menor que Jericó, e eles foram derrotados, e ali eles aprenderam uma grande lição. Outra bobagem: meu irmão, você é filho do dono da prata e do ouro. O que ele quer dizer com isso? Que você tem que ficar rico, que você tem que prosperar financeiramente. Outra bobagem, como nós vamos ver aqui, o homem de Deus, ele tem prazer na palavra de Deus e não precisa ficar lutando por riquezas. Elas chegam à sua vida, se essa for a vontade de Deus, porque a Bíblia diz que Deus fez o rico e fez o pobre, cada um para um determinado fim. Outra bobagem: dê o seu melhor sacrifício e Deus será obrigado a te abençoar. Você sabe o que significa sacrifício aí? Money. Dinheiro. Dê o seu dinheiro, dê a chave do seu carro, dê a sua casa para a igreja e Deus vai te abençoar. São mentiras. Quanta diferença da fé bíblica, que é baseada na palavra de Deus, e a de homens que pensam ser sábios, mas que se tornaram tolos, loucos, malucos, desafiando Deus, dizendo que ele falou quando ele não falou. Como é importante termos respeito pelas Escrituras Sagradas, pela palavra de Deus, e também pelo povo de Deus, a fim de que eles não sigam as loucuras, as imaginações, as imbecilidades, a estupidez de homens que se tornaram loucos. Deus nos chamou para edificarmos as pessoas sobre o quê? Sobre a palavra viva, que é Jesus. Jesus é a palavra viva, que desceu do céu. Portanto, o desejo de andar segundo os mandamentos divinos é um desejo verdadeiro no coração de quem ama a Deus. Essa pessoa tem um desejo fortíssimo, tem um anseio profundo de ser educado por Deus.
pois o seu prazer está tanto em Cristo como na sua palavra. O salmista disse no Salmo 119, versículos 35 e 36 o seguinte: guia-me pelo caminho dos teus mandamentos, pois neles encontro o quê? A felicidade. Ele diz, guia-me. Então, isso é uma determinação? Não, é um pedido. Ninguém determina nada a Deus, mas é um pedido enfático, é um pedido com emoção, com sentimento, com paixão. Guia-me pelo caminho dos teus mandamentos, por quê? Porque desse modo, neles encontro a felicidade. Então, de novo, ele diz, faze, mais sentimento, com que eu queira obedecer, isto é, ajuda-me a me submeter aos teus ensinamentos, em vez de querer ajuntar riquezas. Você percebe? A riqueza vem depois. Tenha prazer na palavra de Deus. Eu estou transmitindo a palavra de Deus a vocês. Eu não estou me apoiando em ideias próprias. Eu estou dizendo a você o que estou vendo à luz da palavra de Deus. E tudo que eu estou vendo é muito triste. No domingo passado, eu falei sobre seguros em um mundo inseguro. Eu mencionei que tanto a felicidade como a estabilidade só podem ser encontradas em Jesus Cristo, o nosso Senhor, pois o mundo é volúvel o tempo todo, ele muda o tempo todo, ele é inconstante o tempo todo, ele é imprevisível, mas nosso Senhor Jesus não muda, ele é o mesmo sempre. Por isso, chegamos a mais um ponto. A palavra de Deus existe para revelar Jesus e como devemos permanecer unidos com Ele. Mas antes, onde nós podemos encontrar e conhecer mais a Jesus, se não na palavra de Deus, na Bíblia? Isso é o óbvio. A Bíblia, em todos os seus livros, fala do nosso Senhor, fala de Jesus Cristo. Cada página, cada sentença, cada coração. E Jesus, nós sabemos, Ele é a palavra viva de Deus. Por que eu faço tal afirmação? Porque João, o apóstolo, disse. Ele falou isto em João capítulo 1, versículos 1 ao 5. Ele diz, antes de ser criado o mundo, aquele que é a palavra, isto é, Jesus, já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Então Jesus é Deus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, por meio de Jesus, Deus fez todas as coisas. Então Jesus foi um meio para que todas as coisas existissem. E nada do que existe foi feito sem ela, ou seja, sem a palavra. A palavra era o quê? A fonte da vida. Era a fonte da vida. No início, gerou a vida. E essa vida trouxe também o verbo no passado. Trouxe o quê? A luz, isto é, o conhecimento da verdade de Deus para todas as pessoas. Então agora ele vai falar da luz no presente. A luz brilha na escuridão e a escuridão não consegue apagá-la. Perceba, meu irmão. Jesus é a palavra, criou todas as coisas,
E ele diz que lá, no momento da criação de tudo, tempo este que nós desconhecemos, ele era a fonte, a origem. Ele foi a fonte, a origem de toda a criação. E depois, ele trouxe ao homem, porque este naufragou na ignorância, na escuridão da ignorância, do desconhecimento de Deus, do Criador. E então ele trouxe o conhecimento de Deus ao ser humano. E agora a luz do tempo presente. O ser humano precisa ser constantemente abastecido por esta luz, para que ela não se apague. A luz de Cristo nunca se apagará. Você não conseguirá abatê-lo. Satanás não pode mais machucá-lo. E nenhum ser humano qualquer poderá fazer isso. Mas você pode vendar seus olhos para ela. O apóstolo Paulo diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Eu creio que todo esse argumento nos dá a noção de como a palavra de Deus precisa ter um lugar de excelência em nossas vidas, para que Jesus se torne então supremo sobre nós. Além do mais, foi por meio dele que nascemos de novo. Tiago diz: pois vocês, pela palavra viva e eterna, palavra de Deus, não é? Pela viva e eterna palavra de Deus, nasceram de novo. Como é que nós nascemos de novo? Pela palavra viva e eterna, que vem de Deus, que é Jesus. Nasceram de novo como filhos de um Pai que é imortal. Ele não muda, ele sempre é. E não de pais mortais, imprevisíveis, que podem mudar, são mortais, são frágeis. Portanto, se nós nascemos pela palavra viva de Deus, que é eterna, e que agora somos filhos de um Pai imortal, pelo novo nascimento, por que não permanecermos unidos à palavra de Deus e vivermos como novas criaturas, segundo as orientações, conselhos que ela nos dá? Não foi isso que Paulo afirmou em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, quando ele disse: quem está unido com Cristo, isto é, vivendo em Cristo, vivendo nele, para ele e por ele. É isso que significa unido em Cristo. Vivendo nele, para ele e por ele. Então ele afirma, é uma nova pessoa, isto é, uma nova criação. É uma vida que nunca existiu, ou sem precedente. Não existia esse tipo de vida no passado, só existe depois de Cristo. Então ele diz, acabou-se o que era velho. Isto é, o modelo antigo de se viver para Deus foi por ele, pelo Senhor, desprezado, rejeitado, negligenciado. E então Deus diz, já chegou o que é novo. Deus diz por meio de Paulo, já chegou o que é novo. Isto é, um novo modelo, um novo estilo de vida, o qual é aceitável e que é aprovado por Deus. Nesses comentários, você tem uma ideia da importância da palavra de Deus em nossas vidas, na vida da igreja, nos nossos hinos, nas nossas pregações, nas nossas orações, o seu lugar de excelência, de prioridade, de primazia.
para que Cristo se torne supremo. Não há outra maneira de adorarmos a Deus, não existe outro modo de vivermos na presença de Deus, de prosperarmos verdadeiramente na fé, na graça, de sermos abençoados e de vivermos com segurança em um mundo que está se tornando cada vez mais triste e volúvel, pecaminoso, criminoso, afastado de Deus. Só existe uma maneira: vivermos em Cristo por meio das orientações da palavra de Deus. Que nós encontremos na palavra de Deus a fonte da nossa vida, ou seja, Jesus, a palavra viva que desceu do céu, e que seja Ele o nosso maior prazer. A minha esperança é que nós tenhamos um forte desejo de sermos guiados e orientados pelos ensinamentos da palavra de Deus, para que não caiamos em atalhos que nos conduzem à desgraça e à morte espiritual, isto é, ao afastamento da graça e da presença de Deus. Que nós tenhamos prazer na Bíblia, que é a palavra de Deus, inspirada por Ele, e que ela seja amada por todos nós, e que ocupe o seu lugar de excelência em nossas vidas. Eu quis dar a vocês esta introdução, porque o Salmo 1 fala das implicações da palavra de Deus, tanto na vida daquele que ama a Deus, como daquele que o rejeita. Mas eu quis mostrar a vocês que nós estamos nos distanciando dela, e que nós precisamos voltar correndo a ela. Jesus disse: vocês serão meus amigos se praticarem, se fizerem, se executarem, se realizarem o que eu mando, o que eu ordeno, isto é, o que eu digo, se vocês agirem sob a minha palavra. Na próxima semana, e com a graça e a permissão de Deus, vamos meditar sobre a importância de termos prazer na palavra de Deus. E como eu disse há pouco, com a ajuda do Pai, vermos as implicações da Bíblia em nossas vidas, isto é, na vida de quem o ama e de quem o rejeita. Que nós tenhamos uma vida abençoada por meio da palavra de Deus e das mãos poderosas do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor Deus, em nome de nosso Senhor Jesus, abençoa cada vida que participou desse momento, que ama as coisas do Senhor e que deseja vê-lo em suas vidas. Que nós tenhamos os nossos olhos voltados para este livro sagrado que o Senhor nos deu, a fim de podermos conhecer a Ti melhor e ao Teu Filho Jesus, que morreu por nós na cruz do Calvário. Senhor, abençoa a minha vida, minha família, abençoa estas famílias que me assistem, abençoe as famílias que compõem a nossa igreja e todas as igrejas que Te amam e que estão lutando pelo Teu Evangelho, pela mensagem do Reino de Deus. Ó Pai Todo-Poderoso, sê com cada um,
em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe e até domingo, se Deus permitir.